Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Maércio Ramos, bem-vindo a esse podcast mão. Teleco, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos companheiros Marco Belo, Vitor Guedes, Rodrigo Bessoni, para quem nos ouve, para os apoiadores. Tô bem, acho que até demais, Teleco, tô muito empolgado e olha que fazia tempo que eu não me empolgava tanto com esse Corinthians. E quando eu estou empolgado com o Corinthians, eu tô maravilhado mesmo, tô bem. Então posso lhe responder que eu tô bem com tudo que eu tô vendo. E acho que eu não estou vendo exageradamente, acho que eu estou vendo a coisa como ela é. Não sei o que pensa você e, evidentemente, quem nos apoia também, mas é um Corinthians que há muito eu não via, Teleco. Eu acho que o Corinthians me ilude mais do que os trailers daquele filme lá, o Esquadrão Suicida. Não, mas aquilo lá é ficção, o Corinthians é realidade. Verdade. Márcio Ramos, você que trabalha, né, há muitos anos nas ondas radiofônicas, quando uma pessoa participa ao vivo, você fala que ele está ao vivo. Aí quando ele manda uma gravação, ele está ao morto ou não? Ele tá gravado, tá louco? Então, Ao morto, não. Então vamos chamar a participação gravada. Se a gente levar o pé da letra, assim, pô, eu tô participando contigo, eu tô ao vivo. Mas eu não tô participando ao vivo contigo, mas tô participando. Então, como eu tô ao morto, não, gravado. Onde é que você quer chegar com isso, Pelé? Eu quero chegar na participação do nosso amigo Vitor Guedes. Olá, Vitor Guedes, por favor, traga sua participação gravada. Mas eu preciso dar uma disfarçadinha? Se fosse ao vivo, não, né, Márcio? Posso chamar. Não, agora não tem como mais, você já entregou. Fala aí, Vitão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros de podcast mão, apoiadores, final de semana tranquilo, sussa, com mais uma vitória do Corinthians, enfim. Fiquei bem satisfeito com o desempenho da equipe no segundo tempo. Dei a cornetada no primeiro, achei que jogou mal no primeiro tempo, especialmente no início do primeiro tempo, né? Mas jogou muito bem no segundo tempo, bem mesmo, mereceu a vitória. E eu acho que merecia até mais, que até agora não me convenci da participação do Romero no primeiro gol, mal anulado para mim pela arbitragem. Enfim, Corinthians demitiu o Dorival Júnior, deixou o Santos ali na zona, perto da zona da degola. Ótimo final de semana para nós, corintianos. Então é isso aí, chegou aí o boa Ficou noite legal. do Vitor Guedes. Pois é, você já reparou como o Vitor Guedes é simpático e educado? Não, mas se ele não for assim, nesse momento, Teleco, eu não sei você, não tá dando pra gente, eu não vou falar o extracampo, tá? Que eu me apego muito ao que está acontecendo dentro de campo, que é o que me interessa, evidentemente, é quase que reflexo do que está acontecendo fora. Quando eu digo que está acontecendo fora, aí você sabe muito mais de bastidor do que eu. Então eu me atenho a dentro de campo. Pô, se o Vitão não entrar, mesmo que gravado ao vivo, num momento, exaltar esse trabalho do Corinthians, eu vou começar a ficar preocupado. Não tá dando para criticar nem o Romero, Teleco. É verdade. Então, por falar nisso, então vamos ouvir a análise de Vitor Guedes sobre o grande clássico do último sábado. Bem, ouvintes, apoiadores, colegas de podcast mão, peço desculpa por não participar ao vivo aí da gravação com os companheiros. Estou gravando porque eu estou nessa segunda-feira na Pátria Educadora lecionando, né? Enfim, mas sobre o jogo do Corinthians e Santos, vamos direto pro segundo tempo, meu tempo achei ruim. Uma atuação muito boa da equipe, como quase todo, né? Cássio, nas poucas vezes que teve que participar no primeiro tempo, deu conta do recado. Fagner muito bem, né? O gol, né, que abriu o placar saiu do lançamento longo dele, depois de um rebote, bem feito, marcou muito bem, não deu espaço ali pro Bruno Henrique, também não jogou nada, mas jogou bem na marcação. A Arana do outro lado foi ainda melhor que o Fagner. Pedro Henrique, que teve um gol mal anulado, na minha opinião, foi seguro e até corrigiu uma furada bizarra do Pablo, que foi bem no restante do jogo, mas deu uma furada no início do jogo. Gabriel tá melhorando a cada jogo, cada vez menos fazendo falta idiota, tomava cartão, tá lembrando cada vez mais o Ralf, uma atuação muito segura. O Jadson achei que tá destoando um pouco disso aí, né? Não é que tá mal, mas assim, perto do que ele jogava, assim, tá bem coadjuvante, eu esperava protagonismo do Jadson. Rodriguinho bem de novo, né? Participação no segundo gol do Jô, bem na criação, o chute do primeiro tempo foi dele. Enfim, Romero, que ao contrário de Vessoni jamais critiquei.
Romero foi muito bem na partida, não só pelo gol, né? Enfim, mas o que ele faz sempre fez. Marcar, voltar, dar raça, isso ele fez. Mas dessa vez jogou bola, né? O que não é muito comum. Teve participação em lances de gol, fez gol, participou. Levou o problema do Santos muito bem, Romero. E jogou, né? Mandzukic, que nem falam, enfim, não teve nada a ver o gol dele com o do Mandzukic, mas foi um golaço. 6 clássicos, 6 gols. Eu não lembro na história do futebol um jogador que fez 6 gols em 6 clássicos consecutivos, em todos os clássicos, enfim. Acho pouco provável que alguém ache um retrospecto parecido, enfim. Eu não sou o Celso Zelt, nem o Google, mas eu imagino que não tenha acontecido antes. E não foi só o gol, né? Ele deu o primeiro gol pro Romero, ganhando por cima. Ganhou todas as bolas no alto, enfim, uma outra atuação muito boa do Jô. Enfim, que tem sido o grande destaque da equipe do Corinthians. E o Carille soube ver o jogo, né? Depois do primeiro tempo ruim, o Corinthians matou o Santos no segundo tempo, enfim. Ótima atuação do Corinthians contra o Santos. Eu que, injustamente, tenho a fama de ser corneteiro, tenho elogios a fazer. Então vou até deixar as cornetagens do primeiro tempo para outro dia, vamos elogiar, tá certo? Daqui a pouco eu volto no meu boa noite, boa tarde, minha despedida, dando palpite para Corinthians e Vasco. Olha, Márcio, eu vou mais ou menos na linha do Vitor aí. É assim, eu acho muito legal, né? O Vitor falou também que o Jadson tá um pouco abaixo, né? O que eu concordo, mas concordo em termos, né? Assim, porque quando a bola chega no pé do Jadson, ele tem o toque de qualidade que os outros jogadores não têm, né, Márcio? Eu não vejo isso aí no pé dos outros jogadores, né? A gente tem um monte de jogadores muito esforçados, com muita raça, e me lembra outros grandes títulos do Corinthians, né? Eu e você que somos um pouco... Bem, eu sou velho e você é experiente, mas eu lembro de outros grandes... Obrigado, me ponha no mesmo saco seu aí. Opa, que história é essa? Mas a gente já viu times terríveis do Corinthians, né? O pessoal que acompanha... Campeões. Exatamente. Times terríveis, campeões. Exatamente. Né? Já torci lá pro Jatobá. Você lembra daquele back central, o Mauro, rapaz? O Corinthians acho que contratou O Maurão que brigou com o Serginho? Isso. Lembra que acho que a gente contratou uns 20. Ele jogava com acho que o punho esquerdo enfaixado, se eu não me... Eu não sei se ele ficou muito tempo com um problema no punho, assim, mas ele jogava... Você vai lembrar, ele usava uma atadura assim no punho esquerdo quando jogava, zagueirão alto. Eu não sei o que ele fazia fora de campo, viu, Márcio? Mas... Não, eu também... O Mauro... Não, Pelé, por favor, não me comprometa, eu não sei o que ele fazia. E também acho que ele era destro, não sei se quando é destro... Mas tudo bem, vamos seguir. Vamos tudo bem, segue o jogo. Os jogadores do passado que você tá lembrando, Pelé. Então, mas você lembra que o Mauro, ele era um zagueiro mais pra ruim, né? E o Corinthians, acho que ele contratou uns 20 zagueiros pra tirar o lugar do Mauro. E você chegava lá, jogava os jogos dos zagueiros novos que chegavam, e lá tava o Mauro de novo no lugar dele, né? Tanto que ele praticamente só jogou no Corinthians, né? O Mauro, depois ele saiu. E eu jogou achei com o Eduardo, né? Isso. Ele jogou. Eu lembro em 87 ele jogava ainda, né? Caiu uma bola no pé dele lá, que era a bola do jogo em 87. O Mauro e acabou não fazendo gol, né? Aliás, um grande campeonato, né? O Corinthians chegou a ser lanterna do campeonato e chegou a ser vice-campeão. Foi com o técnico Formiga, não foi? Sim, foi um campeonato empolgante aquele, né? A gente perdeu pra final. Maravilhoso. Pra um SPFC que era muito melhor e tal. Mas assim, o ponto que eu queira chegar, Maestro, é que o Romero... muito. Eu me perco nessas lembranças, viu? Então, mas o ponto que eu quero chegar, Maestro, é que o Romero vai pelo mesmo caminho, né? Contrata um monte de jogador pro lugar do Romero, né? Veio o Bruno Paulo, veio o Cleiton, tá aí agora o Cleison. Tinha o Luca, né? Dentro do elenco também. Quem joga é o Romero. É porque ele é raçudo. E também tá melhorando o aproveitamento dele, né? Eu achei que ele teve ótima participação esse sábado. Eu acho que essa sua última frase define bem. Tá melhorando o rendimento dele. Sabe o que é também, Teleco, assim, ao meu ver? Ele ficou marcado, né, por essa coisa de não ter um bom domínio de bola, por ele ser atrapalhado no ataque. Mas ele atrapalhado no ataque, ele é o artilheiro da arena, não é, Teleco? O artilheiro da arena, sim.
ele atrapalhado, ele faz gols importantes. Aquela partida que ele fez com o Corinthians jogando com um time misto, mais reserva do que misto até, era um time quase todo reserva, o que ele deitou e rolou em cima do SPFC, como você fala, foi algo maravilhoso naquela goleada histórica. Então, ele faz boas partidas, e eu acho que com o Carille e com esse Corinthians mais brigador, mais batalhador, de operário mesmo, eu acho que ele está aparecendo mais. Eu acho que ele acabou se encontrando. Porque o cara, o Teleco, se você, hoje, você faz um podcast irmão que a gente, graças a Deus, repercute, a gente faz e isso não tem nada da gente se achar metido ou achar que é melhor ou pior que esse ou aquele. Mas o nosso podcast é muito legal e a gente faz com confiança, né? Quando a gente não está confiante ou não está legal, é melhor não fazer. E claramente ele, quando ficava no banco, ele ficava incomodado e era sempre muito cobrado, ele entrava, era atrapalhado. Hoje não, ele joga todas as partidas, as que ele tem jogado, com regularidade. Ele aparece na frente, aí a forma dele de se defender taticamente, como ele é obediente taticamente, aí é inquestionável. Na frente, se ele tem alguma deficiência, ele está corrigindo. E aí eu fico contigo, ele está melhorando e muito. Ele tem feito a diferença no Corinthians. Tem, é só você ver que quando o Romero não tem campo, o time dá uma caída, né? Isso aí traz a gente também para este jogo dessa quarta, né, Márcio? Como que vai ser o desempenho do Corinthians para esse jogo contra o Vasco, né? Que a gente tem aí desfalques importantes. O Balbuena continua fora, o Pedro Henrique entrou bem no último jogo. O Fagner e o Rodriguinho vão para a seleção naqueles joguinhos meia boca, nossa, né? E aí, terrível. É assim, além de atrapalhar o campeonato, tirando jogadores importantes dos times do brasileiro, eles ainda vão para a Austrália. Quer dizer, não podia nem ser para um país aqui do lado que de repente ele jogava, né? Vão lá para o outro lado do mundo, num horário completamente em função do fuso horário, etc, né? Mas não tem nada a ver. Acho até que que tem essa história, né? O jogador quer servir a seleção brasileira, mas o que eles atrapalham, eu tô contigo, Teleco, atrapalha demais. Não tem nada a ver, é um momento de campeonato brasileiro, de começo, onde os times não tem que somar pontos, né? Olha a situação de alguns clubes que investiram pesado aí, e onde é que estão na tabela. E olha esse Corinthians, tido e havido como quarta força, atropelando todo mundo. Clássico, então, mas é isso. A seleção brasileira, nesse momento, atrapalha muito, não só o Corinthians, o futebol brasileiro. Eu costumo falar, né? É ruim time brasileiro ter jogador muito bom, porque senão ele acaba indo para uma seleção e você fica cheio de desfalque. É o fim da picada. Ou então vem a janela e faz o rapa, né? Eu acho que pegando esse gancho aí da janela, acho que essa nós vamos passar, não vamos passar, Teleco? Acho que, não sei, assim, o Corinthians acho que ele está muito seguro em ficar com os jogadores, não abrir mão de alguns jogadores, como o Rodriguinho, por exemplo, o próprio Fagner, que pode ter uma proposta. O Corinthians está muito seguro, diferentemente do que aconteceu em anos anteriores, quando ele chegava uma proposta, nossa, quantias irrisórias. O que o Corinthians deixou de faturar, porque tem um buraco aí, né? Essa falta de grana está atrapalhando, mas acho que está nesse momento a diretoria pensando assim, ó, nós podemos Libertadores da América. Eu acho que vai mais longe esse Corinthians aí, Tulé. Eu acho que bem arrumado e dentro desse esquema de esforço máximo, o Corinthians... De não perder jogador, né, Telé? Isso. Esforço máximo a gente tem que incluir a diretoria também, né? Porque... Claro. O que acontece, né? Em outros aí, você vê... a diretoria não trouxe nenhum nome de destaque, né? Digamos, o grande nome da janela foi o Jô, que tá dando certo, tá dando muito certo. Mas não muito é nenhum jogador que fecha aeroporto, né? Não. Atualmente. Na verdade, ele disse que ele tinha melhorado, que ele deu um jeito na vida pessoal dele. Isso. E queria render. E tá cumprindo com todas as letras, né? O Jô é importantíssimo. Ele é líder do Corinthians, né, Teleco? Muito líder. E da base, visto, né? Perdão, só para te dar gancho para você continuar. Eu tenho visto, né, assim, alguns vídeos na própria TV Corinthians, no YouTube, tem lá a pré-eleição do treinador, depois os jogadores se reúnem no elenco um pouquinho antes de entrar pro gramado,
Cara, é sempre ele falando ali, é sempre ele fazendo colocações, chamando o grupo e tô achando isso por parte do Jô muito legal, Tele. Sinal que ele tá muito à vontade dentro do elenco, né? Isso. E outra coisa que você estava falando de segurar os jogadores, né? Que é novidade para Corinthians, né? A gente já viu o Corinthians vendendo jogadores importantes em outras janelas aí, sem dó, né? E agora ele tá segurando jogadores que, sei lá, nem fazia tanta questão aí, né? Agora eles estão todos ficando. Eu acho isso muito bacana. E também eu acho legal aí que o Pablo. Eles vão deixar para a última hora, né? Esquema brasileiro, ainda mais esquema corintiano. É perigoso. Mas eu acho que ele vai acabar fechando, né? Porque o Flamengo fechou com o Rodolfo. Isso. O Rivale contratou o Juninho, aquele do Coritiba. Do Coritiba. O Pablo já falou que quer ficar, né? Acho que eles conseguem arrumar isso. Não, tá nas mãos do Corinthians, né? Tá nas mãos do Corinthians. O duro de deixar em cima da hora é se... Até em cima da hora dá, porque o Corinthians tem a preferência ali. Não pode contar com a sorte e deixar para depois da hora, porque daí eu acho que perde por tudo que vem fazendo o Pablo no Campeonato Brasileiro. Que segurança! Olha, os jogadores que estão ao lado dele estão crescendo. O Balbuena estava crescendo, teve essa contusão. O Pedro Henrique fez uma partida, para mim, Tele, segura nesse último fim de semana. Então, quer dizer, é um alento também, é mais um menino da base que vai se firmando, né? E tem uma coisa, né? O Pedro Henrique, ele tá jogando no time organizado, né? Quando você tá jogando no time organizado, tá bom, né? Qualquer jogador que entra em times bagunçados, como foi aquele dos malfadados Cristóvão e Oswaldo, né? Que foram treinadores que passaram pelo Corinthians, cada um só fez praticamente um jogo bom, né? Olha, eu não gosto nem de lembrar. Se teve jogo bom desses dois treinadores, eu nem lembro, viu, Telé? Eu lembro que o Cristóvão fez um jogo bom, que foi 4-0 pro Corinthians em Itaquera. E o Oswaldo fez um jogo bom contra o Flamengo, que foi 2-2 no Maracanã. Que o Corinthians ainda levou gol irregular e tal, né? Então... eu lembro, isso aí eu lembro também. Eu tô falando... mas para um jogador é muito mais confortável entrar num time arrumado, né? Proteção à zaga, e acho que isso aí que é muito importante, né? O Corinthians, ele tá mostrando desempenho. Primeiro era o time que jogava mais atrás, né? Começou arrumando a defesa. Agora não é só isso, não. Eu vejo bola de pé em pé, muita jogada. Saída de bola legal pra caramba, né? Pouco daqueles cruzamentos de bumba meu boi que a gente... que isso daí eu acho que é marca de time... Ou é um time limitado, ou um time que se limita, né? A gente já viu isso aí acontecer com o Muricy, né? Que foi 3 vezes campeão brasileiro, as 3 vezes só na base do cruzamento. E também o Palmeiras no ano passado, né? No Campeonato Brasileiro, pra mim também. Era só bola alçada, lateral e foi campeão. Então, foi campeão. Você até ganha, né? Mas não tem a mesma graça, né? Não. Então, eu acho que isso é uma coisa legal que o Corinthians está trazendo. E é uma coisa que deixa o corintiano muito feliz, né? Eu tô feliz pra caramba. Eu acho até que eu tô feliz demais, sabe? Porque foi a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas é um alento. Porque quando começa mal, mas acho que vai melhorar. Não. O Corinthians começou de um jeito, mesmo com o tropeço da estreia contra a Chapecoense, mas está mantendo. E olha, se a gente falar tropeço contra a Chapecoense, a gente tem que parar e dar uma olhadinha na parte de cima da tabela para ver onde é que está esse clube lá de Santa Catarina. Então, assim, ela jogou ontem contra o Cruzeiro. Então, quer dizer, olha o tamanho do tropeço do time lá das Minas Gerais. Mas voltando para o Corinthians, que é o que interessa, eu também estou muito feliz com esse momento, com essa organização e com essa segurança. Para mim, isso tem um nome, Fábio Carilli. Então, no contexto, eu acho que sim, que não foi tão desastroso o negócio com a Chapecoense, mas eu acho que o Corinthians sempre tem que ganhar em casa. Quer dizer, podia ser pior. E a gente tem que ver que time campeão normalmente ganha 2 pontos. Desculpe. Tem uma média de 2 pontos por jogo, né? Então, ganha em casa e empata fora, ou empata em casa, ganha fora, o que for, né? Isso, a cada 2 jogos, 4 pontos, não é isso? Isso, é isso aí. Né? Se ele fizer, Teleco, aí então tá bom. Então, olha que deixa legal. De repente, os apoiadores aí, quem nos ouve, quem gosta da gente, quem tá ouvindo o podcast Irmão,
vai entender. Ele tem 2 jogos, não são na sequência fora, né? É o Vasco fora e depois é o São Paulo na Arena, não é? O Vasco fora e o São Paulo na Arena, exatamente. Mas ele tem logo depois, eu não sei a tabela de cabeça aqui, mas ele tem uma sequência de 2 jogos fora. Não importa agora, mas o que eu quero dizer é assim, você falou de 4 pontos, ganha em casa, busca um empate fora. Se nesses 2 jogos fora de casa, quando ele tiver uma sequência de 2 jogos, se ele fizer 3 pontos, perder um e vencer o outro, tá acima da média. Eu acho que é isso que tem que buscar fora. Vitória. Logicamente não vai jogar toda a partida fora de casa, se abrir para tomar gol e não vencer nada, nem empatar. Mas quando tem uma sequência de 2 jogos fora, se vence um e perde o outro, é melhor do que empatar 2. Ah, sem dúvida, né? Então, o vai Corinthians é agora... Perder, né? Desculpa. Esse que é o problema, que eu perco absolutamente todos os bolões que tem o Corinthians, porque eu sempre aposto na vitória. Então, mas aí a gente tem Vasco fora, depois a gente tem SPFC em casa, a gente tem Cruzeiro em casa, Coritiba fora, Bahia em casa, Grêmio fora, Botafogo em casa, Ponte Preta em casa e tem o Rivale. Quer dizer, é tudo jogo quarta e domingo aí, né? A gente só vai ter uma folga entre o Botafogo e a Ponte Preta de uma semana, que é bem capaz que a gente tenha um jogo da Sul-Americana no meio. Então vai ser bem legal aí. Assim, pro time que tá arrumado, essas maratonas são legais, né? Ruim é pro time que não tá arrumado. Porque aí você não tem tempo de treinar. Se você tá arrumado, você vai no embalo, né? Você vai voando e você tá com moral, né? Tá vencendo seus jogos. Quantos jogos de invencibilidade, Teleca? Se não me engano, 17. Mas, assim, o número eu sei que é ruim. Mexer com o número é difícil porque você tem que buscar na memória, etc e tal. Mas só o Cássio não tomando gol já são mais de 3, já são 3 jogos. Foi contra o Vitória, não tomou. Contra o Atlético Goianiense não tomou. Contra o Santos não tomou. É um campeonato brasileiro e aí acaba aquela história lá de que... Não, porque quando a gente ouve falar, e acho que foi você mesmo que falou num podcast irmão que eu não falei, graças a Deus esse ano aqui no Campeonato Brasileiro não estão falando de arbitragem favorecendo o Corinthians. E falou assim, não, mas eu já ouvi que a tabela foi feita para o Corinthians. Então tá bom, obrigado, Santos. Realmente. Mas é uma palhaçada isso aí, né, Márcio? Eu acho isso muito triste, né? Porque assim, o jornalismo, apesar desse lado em entretenimento, a gente tá falando de um assunto leve que é esporte. Eu acho que o jornalismo ele podia ser mais responsável, né? Porque cada vez mais a gente vê programa de entretenimento ou provocação em vez de um programa informativo que ajude o torcedor, isento, né? Você não precisa, você pode brincar, mas vai na média, né? São 20 clubes disputando, sempre o motivo ali das brincadeiras ou de dar umas agulhadas é o Corinthians. Claro que é o que mais atrai, o que tem mais audiência, o que movimenta mais. Então é mais legal, entre aspas, né? Brincar, entre aspas, também com o Corinthians. Mas um pouquinho de isenção, tira a camisa, né, que torce às vezes, é legal, pode falar, mas fala com isenção, né, porque brincar com esse negócio da tabela, isso é de uma sacanagem danada, né, não dá pra você aceitar um negócio desse, nem no entretenimento, né, Telé? Não, e a gente não tá falando de torcedor, né, e isso é uma coisa que eu acho que mudou muito, né, Márcio? Antes a gente tinha pouca participação do torcedor nas notícias, né? De vez em quando você entrevistava algum que passava e tal. Mas hoje as redes sociais são incríveis, né? A influência que tem. Bem, dicas de passagem, né? Eu sempre fui um mero torcedor e hoje eu tô aqui fazendo um programa com que é isso? Com o ídolo Márcio Ramos, cara. Eu jamais pude imaginar quantas vezes que eu te ouvi na Globo e agora eu tô conversando com você no programa. Eu acho sensacional, cara. Eu também. Então, eu acho isso. Então, infelizmente, acho que os veículos de comunicação, às vezes eles esquecem que não são torcedores, né? Já tem um torcedor para fazer papel de torcedor. Não precisa de enquete, né? Qual é o time mais ajudado? Eu acho que cada um no seu espaço, né? Muitas vezes você não consegue, você como torcedor não consegue ler uma notícia do seu clube
que não seja como uma provocaçãozinha, né? Uhum. Ou então, eu tava vendo até que tem aquele perfil do Ibis, né? Que é brincadeira. Pô, praticamente toda semana tem alguma matéria. O perfil do Ibis falou tal coisa. Pô, isso não é matéria de jornal, gente. Desculpa, né? Mas. Tá faltando assunto? Exatamente, né? Tá faltando assunto, pergunta pra nós, né? E eu acho Pô, que isso é uma coisa bacana do podcast Mão, né? Que pelo menos o corintiano pode vir aqui que não vai ter essas provocações. Tipo, eu Você jamais, por exemplo, falaria que o Rivale não tem mundial. Não, mas você pode falar porque ele não tem mesmo. E outra coisa, a gente, na semana passada, fazendo da semana passada, o nosso Marco Belo lançou aquela coisa lá. E se você tivesse que mudar alguém no Corinthians, você mudaria quem? Nós tivemos uma dificuldade danada para falar. Me lembro que eu falei, eu tiraria o Romero e colocaria o Pedrinho, porque essa era a pergunta. Você tiraria quem e colocaria quem, né? Cara, hoje, se essa pergunta é repetida para mim, a gente tá falando de conteúdo, e o que isso repercutiu, o que as pessoas gostaram dessa história, porque não dá para tirar. Eu acho que eu vou ter que rever conceito. Eu não consigo tirar um jogador desse time do Corinthians, a não ser quando o Balbuena voltar, tiver condições, acho que para mim ele tem que ser o titular ali ao lado do Pablo. Mas tá tão arrumado, que eu não vejo esse Corinthians, a não ser quando tiver que fazer alteração por cartão ou por necessidade médica, etc. Mas tá muito arrumadinho, né, Teleco? Ah, Esse tá meio campo arrumado do Gabriel demais, com né? o Maicon, eu adoro ver jogar, cara. Não, é muito, muito bacana. E esse que é um negócio também, né, Márcio? Agora que a gente vai ter a prova de como tá o elenco. Se tem uma coisa fundamental, é que o elenco que tem aquela amizade, que tem aquela vontade de vencer. E quando a gente tá falando da amizade, não é aquele negócio do pessoal entrar de mão dada em campo, né? Comer um churrasquinho. Não, é assim, aquela força pelo bem comum, né? E isso o É uma Corinthians energia tem. só voltada para um objetivo só de vencer. É verdade. E é o que a gente tá vendo, né, Miles? Você vê que Tá os vendo? resultados estão aí em campo, né? Um elenco muito menos estrelado do que outros times aí. E a gente tá indo bem. Estamos até demitindo técnico. Quem sabe a gente demite um domingo que vem, hein? Essa é minha torcida. Se bem que lá eu até escrevi, né? É mais fácil Pelé, o Rogério Cênico demitir o Leco do que o Leco demitir o Rogério Cênico. já não sei se eu concordo mais com você. Acho que um pouquinho antes, até eu estava em Campinas ontem, né? Aliás, estou em Campinas, né? E ficarei aqui durante toda a semana. E no domingo eu escapo aí para poder ver o Coringão contra o SPFC que você fala. Mas há questionamentos. Ontem no Majestoso, no estádio da Ponte, já há questionamentos. Se é tudo isso mesmo como treinador. Eu acho, então, quer dizer, não digo que iremos demiti-lo no próximo fim de semana, mas ficará muito pesado o ambiente, mas ficará demais mesmo. E acho que aí começa a ficar uma situação dessas insustentáveis, entendeu? No decorrer aí do trabalho, na sequência, porque uma coisa é você vem capengando, perde aqui, empata ali, mas não é o Corinthians. Se for pro Corinthians, Teleco. Eu vou gostar. E Bem, eu, então? Bem, assim, agora eu queria chamar de novo, né, nosso mestre Vitor Guedes, para falar um pouco aí, dar seu palpite sobre Vasco e Corinthians, que será nesta quarta-feira. Como prometido, eu voltei, rapaziada, ouvintes, apoiadores e colegas de podcast Mão, para me despedir e dar meu palpite. Palpite que costuma ser o mesmo, né? Eu acho que o Corinthians vai ter um jogo complicado, né? O Vasco, depois de um começo ridículo, tomando de 4, o Palmeiras melhorou. O jogo contra o Grêmio 2-0, o placar um pouco enganoso, né? Fez um jogo difícil contra o Grêmio lá. Tomou um gol no pênalti cretino feito pelo Wellington e o outro já foi nos acréscimos no segundo tempo, enfim. Mas poupou alguns jogadores como o Luiz Fabiano pensando no Corinthians na quarta-feira, uma opção meio esdrúxula, mas enfim, que mostra como o Vasco vai encarar esse jogo contra o Corinthians em São Januário, que é sempre complicado de jogar. Um ambiente hostil para a torcida do Corinthians, para o time, enfim. Mas ainda assim, eu não acho que o empate seria um mau resultado, dadas as circunstâncias, mas como o Corinthians joga bem fora de casa e depois tem um clássico em casa, enfim, eu acho que o Corinthians volta de São Januário com uma vitória 1-0, como variar meu palpite tradicional, mas eu acredito mesmo nesse palpite de 1-0, não sei quem fará o gol, enfim, mas vai ser 1-0 pro Corinthians, é o meu palpite, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e voltamos.
quinta-feira, talvez, para comemorar mais uma vitória do time do povo. Que se vencer, tem grande chance de assumir a liderança, já que a Chape tem um jogo complicado contra o Grêmio em Chapecó com cheiro de empate, ou seja, se o Corinthians ganhar esse jogo, tem boa chance de assumir a liderança aí, tá certo? Um abraço aí. E você, Márcio? Vasco e Corinthians. O palpite do jogo é 1-0 Corinthians. Mas eu queria, antes de você encerrar aí, palpitar sobre quem pode substituir os jogadores que estarão ausentes. Teleco, é uma missão ingrata, não é não? Ah, é difícil, hein? Você colocaria o Léo Príncipe na lateral direita? Ou coloca? Então, o Léo, ele tá ainda se recuperando, né? Vai entrar o Paulo Roberto. Paulo né? Roberto, tá. Ele já jogou ali, né? Ele já... O Carille, né? Ele já, entre aspas, soltou a escalação, né? Agora... No lugar do Rodriguinho Camacho? Então, no lugar do... Ixi, rapaz, porque se o Maicon não tiver condições, eu acho que vai o Camacho. Se não entrar o Maicon, o primeiro aí da lista é o Camacho, né? Então, e aí quem joga no lugar do Rodriguinho? Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel? Esperamos que esteja acordado, né? Eu gosto, tomara que dê certo. E Cleison na vaga do Romero, então tá aí uma oportunidade pro Cleison provar que veio, né? Porque agora a estrela é o Romero, quem diria que a gente diria isso, não é verdade? Não falei agora há pouquinho pra você que se o Marco Belo fizesse, foi feito semana passada, mas se me fizesse hoje, talvez eu ia mudar a minha opinião. Porque mas eu não consigo mexer mais com o Romero. Acho que eu comprei a ideia de que ele é o cara do Corinthians hoje. Olha que coisa. Assim como eu não concordo com o Vitor Guedes, respeito, mas que o Jadson, não é nem discordar, que o Jadson não está jogando tudo que pode e tal. Eu acho que o Jadson teve uma movimentação. É que o Corinthians hoje é um time regular e não tem aquela estrela que poderia ser o Jadson que está despontando. Acho que o Cássio hoje é mais estrela que o Jadson. Eu acho que a chave é essa, né, Márcio? O Corinthians é um time que joga coletivo. E como, né, antes você ia nos grandes times dos anos 80 ou 70, que uma estrela fazia toda a diferença, então o Brasil tinha jogadores super habilidosos que desmontavam qualquer defesa, né? Eram fantásticos. Hoje a estrela é o coletivo. Então Verdade. Isso daí acabou nivelando muito. Eu tava inclusive conversando com o Diego, né, no carona com o Yutimão, que eu tive o prazer de participar, que antes você tinha estrela, né, Teleco? Que estrela, rapaz. Não estrela porque você gosta de ser assim. Mas olha as suas participações em outros veículos. Eu sei que você não gosta de falar muito. No caso foi um veículo mesmo, viu? Então, porque eu peguei uma carona, né, com o cara. Mas nós vamos poder te ouvir também no podcast do Estadão, não vamos? Ah, quem sabe. Vamos ver aí se dá certo a gravação. Vendo? Eu não sabia. Um negócio legal. Eu não sei se posso falar ou não, mas tem coisa que eu fico uma coceira. Assim eu fico mascarado, Márcio. Então, mas assim, times que levariam uma surra, né? Como da Bolívia, da Venezuela, hoje o pessoal sua pra ganhar, né? Porque é justamente isso, futebol coletivo. Né? É verdade. E foi assim que a gente ganhou o Campeonato Mundial de Clubes em 2012, né? Destaques individuais. E com Danilo, né, cara? Tô uma saudade do Danilo, Pelé. Volta Danilo, que ainda tem um lugar pra você, né? Ele no banco já é legal. O respeito que a torcida tem por esse cara me impressiona positivamente. Sim, Acho que ela consegue ter... Porque o corintiano é meio diferente nesse aspecto, né? Assim, vai esquecendo rápido, não liga muito, ó. O importante é o manto, e é mesmo, né? Mas o Danilo, ele tem um quê diferente com a torcida corintiana. Acho muito legal. E é engraçado porque o Danilo não é titular desde 2013, né? E ninguém quer que o Danilo vá embora, né? Todo mundo a gente quer que ele encerre se aposentar no Corinthians, né? Eu quero muito e quero quando ele fala assim, essa é a minha última partida, que Deus me permita estar lá para aplaudir de pé e próximo a ele, assim, porque esse cara merece o meu respeito e acho que de todos os corintianos. Eu já sei o que eu vou dizer, viu, Márcio? Eu vou dizer, vai, Corinthians. Não, mas isso você não vai deixar pra encerrar o programa pra falar? Pô, mas eu ia encerrar, Márcio. Mas tudo bem. É uma marca sua. Mas e pro seu palpite pro Corinthians e Vasco? Rapaz, eu sempre acho que o Corinthians vai ganhar.
Vai ser Corinthians 3-2. Nossa, mas desde que a gente saia na frente, né? Pô, eu sofro demais, cara. Poxa vida, você Olha, 3-2, Corinthians vai aí o sair Vasco na frente, vai tomar um gol roubado e um gol bobo. Daí depois ele vira aos 42, aos 44 do segundo tempo. Aí é Corinthians, pô. Pois é, eu te encontro no hospital mais próximo, viu, Márcio? Vai, Corinthians. Isso acontece um negócio desse demais. Beleza, Telé. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maestro. Foi um prazer Tô estar aqui contigo. batendo asa! Vai. Podcast.